Quer café? Bom, gente, são 15 para 6, quase 10 para 6 agora, né? Eu posso tomar café com leite, até 6h30, que é o horário do meu jejum intermitente. Hoje eu fui mais cedo lá na minha mãe. Aí eu pintei o cabelo da minha mãe, depois eu cortei o cabelo dela, fiz escova, fiz prancha. Meu padrasto, cortei o cabelo dele, fiz a barba dele e ainda almocei na minha mãe. Então, aí fiquei lá até 1h tal da tarde. Depois veio pra cá, descansei um pouco com as crianças. Estou tentando sempre que possível ter um pouco de descanso. Depois que eu vou fazer hoje vai ser dar uma estudada. E hoje eu queria falar sobre um assunto que é bastante polêmico, que muita gente não vai gostar desse tipo de assunto, muito mesmo porque a nossa sociedade tem ideias bem contrárias às minhas. Mas eu quero deixar claro aqui que eu não sou a dona da verdade, porém, essa é só a minha opinião. E, e essa é uma opinião que eu venho construindo há muito tempo. Desde quando eu cheguei ao Brasil, sei lá, 12 anos que eu tô aqui. E que eu só fui observando as coisas. Muita gente não concorda com a minha opinião, inclusive a forma que as pessoas vivem é muito diferente da minha opinião, né? Fica parecendo que eu sou muito... Não fica parecendo que eu tô muito antenada, tá parecendo que talvez possa ser o que vão dizer, né? Ah, ela que é muito amargurada, que isso... Não, na verdade eu tô observando as coisas. Antes que alguém me diga, ai, mas meu marido não é assim, eu quero dizer que eu não tô falando do seu marido. O que eu vou falar aqui não é sobre o seu marido, não é sobre as exceções, sim, há exceções, mas o que eu vou falar é daquilo que é regra, daquilo que, infelizmente, eu pude constatar como regra. E antes eu achava que as coisas que eu observava, e deixando claro, estamos falando aqui sobre homens, sobre casamentos e tal, que antes as coisas que eu observava, talvez elas pertencessem apenas ao cenário do fato de agora eu estar morando num lugar muito pequeno, numa cidade muito pequena, e é natural, sei lá, uma mentalidade retrógrada, né? Em muitos casos, né, há uma instrução baixa, pessoas que não viajaram muito, que não têm muito conhecimento de mundo. Eu sempre achava, talvez por isso, as pessoas sempre vão ser assim, etc. Só que quanto mais a gente vai se socializando, quanto mais a gente vai conversando com outras pessoas, e a internet aí também, a internet e o canal da Alexandra Gurgel para mostrar que a gente não tá assim errada, né? E eu vejo que afinal não é uma coisa, não é uma característica apenas do que acontece no meu pequeno bairro, numa pequena cidade de Minas Gerais. Passar um batonzinho para hidratar os lábios porque tá frio. Tá deliciosamente frio. Aí, eu tenho um vídeo aqui. Tá lá, Francisca? Ficar não. Deixa a mamãe fazer vídeo? Ok, tá ali todo no meu colo. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo que eu não sou a mulher que sonha em casar e ter filhos. Isso não é um tipo de sonho pra mim, entendeu? Nunca foi. Eu demorei a ter essa consciência, porque, né, a vida toda treinam a gente pra isso, colocam isso na nossa cabeça como se isso tivesse que ser mesmo, sabe? Um sonho da gente e tal. Eu demorei muito a compreender que não é um sonho. Eu acredito que sim, pode acontecer, deu, sei lá, bater a cabeça. Não, mas falando sério, assim, pode acontecer, deu não apenas me apaixonar, mas como amar alguém e em função disso, apenas disso, menos que isso não, do sentimento, eu querer, sei lá, né, ficar com a pessoa para sempre, etc, essas coisas românticas aí. Mas não sendo isso, não tendo que acontecer um evento deste porte, deste tamanho,
sigo minha vida de boa, não tenho isso, não é uma coisa que faz falta pra mim. Não é uma coisa que fala assim, ai, se nunca acontecer, eu vou ficar muito triste, o que será de mim? Ó céus, o que eu vou fazer da minha vida? Coitada de mim. Não, 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 tá? Então, assim, pra começar, eu não tenho essa expectativa, esses sonhos, esse objetivo, esse propósito que costuma ser o propósito da maioria das mulheres, de casar, de ter filhos, coisas. Não tenho, não tenho. Você prefere viajar ao mundo? Claro que eu preferia viajar ao mundo, ser livre e viajar ao mundo. A liberdade, pra mim, meu valor fundamental. Mas, deixando essa ressalva de que se, né, porque eu posso falar, a liberdade é o principal pra mim, aí de repente me apaixono loucamente. Não é uma coisa comum de acontecer, não sou o tipo de pessoa que se apaixona com facilidade, mas pode acontecer? Pode acontecer. A gente pode prever o futuro? A gente não pode prever o futuro. Ok. Pode acontecer e aí você fala assim, olha, cadê aquela pessoa tão libertária que ela vivia, sabe? São coisas que acontecem na vida de uma pessoa, que podem acontecer ou não na vida de uma pessoa. E se não acontecer, ótimo, porque aí eu continuo seguindo a minha vida de boa. Mas eu vou te dizer que a situação também não colabora pra gente querer. Ou pra mim, que já não queria, a situação não colabora pra eu querer um negócio desse. É o mesmo que eu estou com uma empresa, eu construí do zero uma empresa, uma empresa que está muito bem sucedida e tal, e eu vou chamar um sócio que simplesmente vai estragar a minha empresa. Relacionamento hoje em dia eu vejo muito assim. Você enfim consegue a sua autoestima e você vai se relacionar pra quê? Pra estragar a sua autoestima, meu bem. Em muitos casos. É o que eu vejo por aí. O que eu vejo é. Eu penso assim, quando eu voltei pro Brasil, do Brasil, para o Brasil, na verdade, quando eu voltei pro Brasil, há 12 anos atrás, inicialmente eu ainda voltei acreditando que estava tudo normal. Depois a pergunta foi assim, será que sempre as coisas sempre foram assim? E de repente mudaram, houve uma mudança na sociedade? Ou sempre foi assim e eu nunca percebi, tá? Ou não era assim e agora é? Porque quando eu fui embora do Brasil eu era muito nova. Então, eu também não tinha muita experiência de vida para poder sacar. O negócio é esse, tá? Tem uma frase muito legal que o homem pergunta para a mulher: "Ah, você me esqueceu?" Ela: "Não, eu te saquei." Então, assim, essa coisa de você sacar a coisa, essa malícia de você sacar como é que são as coisas, eu não tinha na altura. Mas aí quando eu vim pra cá, eu ainda tentei ter uma vida normal, uma vida amorosa, normal e tal, tipo, sair com pessoas, talvez ter um relacionamento sério com essas pessoas. Só que eu fui percebendo que não tava sendo muito negócio pra mim, não. Tipo, o homem pode tudo, a mulher não pode nada, sabe? Essas coisas. As enganações. Só que assim, é muito difícil uma pessoa me enganar. Muito difícil mesmo. Por quê? Porque a gente é escorpionino, né? Aí fala, é ciumenta. Gente, não é questão de ciumenta, a questão é que você não quer perder. Por que eu perderia tempo com uma pessoa que está me enganando, por exemplo? Não, por quê? Por que eu faria isso? Não tem uma razão. E algumas coisas eram muito fáceis de você sacar, porque a pessoa começa a contar historinha demais, entendeu? Tipo, a coisa não bate. É muito fácil. Para quem quer estar atento, é muito fácil. Então, assim, eu tive várias relações que nem foram muito longas, porque você saca as coisas. Houve situações em que não houve traição, mas houve outras coisas que eu vi, gente, não. Tipo, eu tô oferecendo muita vantagem, mas o que essa pessoa está oferecendo para mim, sabe? Tipo, não tá compatível esse negócio. Quero deixar claro que eu não sou a pessoa que vai na sua casa falar, te contar que seu marido é um bosta. Não, eu não vou te contar isso.
Se você não perguntar a minha opinião, eu muito possivelmente nunca vou dar a minha opinião para você. Claro, se você me perguntar a minha opinião, é bem possível que você fique bem triste com aquilo que eu vou falar. E que quem vai me conhecer através dessas opiniões que eu tenho em relação aos homens no Brasil, você fala, nossa, essa é uma amargurada, essa é uma traumatizada. Tem uma frase que eu li no meme, um negócio assim, mais uma gostosa traumatizada. Mas, bicho, é só uma questão de você ver como as coisas estão neste momento, de você não ficar passando pano. Eu tenho muita dificuldade de olhar para, de poder te citar um bom exemplo, de falar, ah, não, esse casal sim é um casal que seria interessante, você, né? Tem uma dinâmica interessante entre eles, há respeito entre eles, são muito poucos, são as tais das exceções, no geral. E se você é tal da exceção, não é possível que você olha em volta e você não percebe que o negócio não tá muito bom para as mulheres, entendeu? Eu tenho uma. Esses dias eu tava com meus amigos, né? Mostrei vídeo aqui que eu tava com meus amigos. E aí, no momento que eu mostrei a foto, que a gente tava na casa do meu primo Gui, aí tava os meus amigos psicólogos, aí tava também o Munico e tal. E eu nem quis gravar, que eu falei assim, gente, a gente fala tanta coisa que se eu publicasse aquilo que a gente fala, é perigoso até é perigoso. Porque é como eu tava falando, é porque a gente tem uma visão de muita experiência de vida, né? É igual eu estava falando, no dia também que eu fiz um vídeo, que era aniversário da minha tia, que fez 68 anos, aí tinha uma outra tia de 50 e poucos, e a gente estava bebendo cerveja ali no botequim, né, e jogando sinuca. E essas minhas tias, elas são assim, da igreja. A gente estava bebendo cerveja? Eu estava, mas essa minha tia, a de 68 anos, ela ela é católica, católico pode beber, e a outra, nesse momento ela não está evangélica, mas possivelmente ela foi muito tempo e talvez volte e tal, e ela também só tomou um golinho e tal, e ela nem ficou tanto tempo lá com a gente. Mas fato é que essa minha tia mais nova, ela me citou o nome de uma pessoa e ela falou assim, não, se eu ficar sabendo alguma coisa do fulano, eu sempre falo, fulano é um cara muito correto. O mais correto que eu conheço. Que homem correto e tal, não sei o quê. Se eu ficar sabendo alguma coisa do fulano, eu vou desistir. Eu vou desistir de acreditar em homem. Eu vou virar sapatão. Ela já falou assim, eu vou virar lésbica. Claro que é modo de falar, né, gente? Eu sou da comunidade. Eu sou da comunidade porque eu me sinto da comunidade, porque meus amigos, a maioria são gays, então eu sempre andei muito no meio deles, né? Mas não foi nem com preconceito que ela falou isso, não. É modo de falar, entendeu? Eu falei com ela assim, então é melhor não te falar o que eu sei. E não falei pra ela o que eu sei. Porque se eu te falar, você vai ter que virar sapatão, meu bem, sabe? Porque eu sei coisas. Porque o que acontece? O que eu falei com ela? Ah, você é uma pessoa, você é uma mulher muito corretíssima, conservadora ou religiosa, coisa e tal. As pessoas vão se apresentar para você acha que as pessoas vão se apresentar para vocês, mostrando os podres delas, contando os segredos mais íntimos delas? Não, as pessoas em geral elas vivem de imagem. Então elas vão querer que vocês acreditem que elas são tão corretas quanto vocês. Só que eu, pelo contrário, eu nunca fiz essa questão aí de manter imagem, de criar imagem, de construir uma imagem. Para começar, eu nunca exerci profissões que me exigissem isso, tá? Às vezes, a sua profissão exige que você seja considerada uma mulher séria, uma mulher de respeito. Como eu sempre fui muito ligada, principalmente a questão da arte, né? Quando eu vim pra cá, lá fora, trabalhei muito com fotografia e tal. Inclusive, a fotografia que eu mais amo fazer
Depois a fotografia de moda. Fotografia de moda é uma outra coisa que eu gosto também. Mas eu gosto muito de fazer, por exemplo, no artístico. Uma pessoa para poder fazer uma fotografia. Não trabalho mais com fotografia, deixando claro. Porém, já trabalhei muito. E essa pessoa ela tem que ter uma cabeça aberta para ela encarar o outro ali nu na sua frente e eu ter que estar apenas tecnicamente pensando qual é a luz melhor para fazer aquele contorno de um corpo nu, que não sei o que, sabe? Tipo, e se eu for uma pessoa muito séria, muito fechada e tal, eu nem poderia trabalhar nessa área. Mas deixando, por causa de. Esse é um exemplo apenas das coisas da minha vida que eu mostro que eu não tenho essa necessidade de ter que ser a pessoa que vai passar a imagem séria. E aí, quando eu venho pra cá, pra uma cidade muito pequena, que é a cidade onde eu nasci, eu também não vi a mínima necessidade de eu ter que ficar, sabe, criando imagem. Até porque em cidade pequena todo mundo faz fofoca de todo mundo. E você não vai dar conta, sabe, de esclarecer todas as fofocas que fazem a seu respeito, sabe? E principalmente quando você passou muitos anos fora. Aí imagina o Baba Baby, né? Porque eu era uma menina gorda, feia, aí eu sumo. Aí eu volto mais magra, com uma autoconfiança que eu não tinha antes, tipo assim, com tudo que eu aprendi, tá. E aí aqueles caras que nunca me deram ideia e tal, todo mundo começa a falar que já ficou comigo, que já me pegou. Eu, sabe, tipo assim, aí começa a surgir assuntos sobre você aqui, sobre você ali. Você não dá conta. E aí, como eu sou o deboche em pessoa, a minha autoestima de hoje me tornou esse deboche em pessoa, eu até confirmo bem tudo que falam a meu respeito. Sabe, tinha um meme que era assim, fofoca, tipo assim, sei coisas ainda muito piores a meu respeito. Tipo, quer fazer fofoca sobre mim? Me chama, sei coisas terríveis a meu respeito. Tipo assim, o que você sabe ainda é pouco. Eu sei. Isso daí. Isso daí, a pessoa que inventou isso, ela não tem nem criatividade. A coisa é bem pior, o buraco é muito mais embaixo. Nossa, tem coisa muito pior sobre mim pra te falar, sabe? Tipo assim. Às vezes, até hoje, falam, tipo assim, sei quem te viu em tal lugar assim, assim, gente, eu nem sei pra onde fica esse tal lugar assim, assim. Eu não teria nem dinheiro pra ir em tal lugar, porque são lugares, assim, pelo que me explicaram, são lugares muito longe, que não teria, sei lá, de Uber ou coisa assim. Eu não iria, sabe? Eu não iria deixar meus cachorros pra ir nos lugares assim. Aí falam que me viram. Você acha que eu falo que não? Nera, eu sim. Eu prefiro confundir as pessoas, sabe? Eu confirmo tudo, sabe? E fico rindo, sabe, da situação. Então, assim, se calhar nesses lugares onde me viram, teoricamente, me viram fazendo coisas horríveis. E estou eu confirmando que tive nesses lugares. Mas assim, por que eu vou me importar com a opinião dessas pessoas? Quem me conhece, quem são meus amigos e tal, né? O importante são elas pra mim. Elas têm importância pra mim. Se elas vão ficar chateadas com alguma coisa que saibam a meu respeito e tal. Mas elas também já sabem a amiga doida que eles têm. Bom, e aí tem isso. Eu não tenho essa preocupação de construir uma imagem, de me defender. Você acha que eu vou me defender? Eu quero. Deixa todo mundo. Vai aí, fica aí, faz um brainstorming aí, sabe? Quer ficar confabulando? Vai ficar aí, confabulando, não tô nem aí. Então, por eu não me defender e por eu não fazer questão de criar, de perder meu tempo para criar essa imagem, e o fato de, nossa, ela veio de fora, ela teve na Europa, lá, aqui. A gente diz, nossa, lá é muito mais livre. E de fato é mais livre, tá? De fato, as coisas que o que eu fiz aqui em 10 12 anos, em termos, sei lá, por exemplo, de namorar, de ficar com pessoas, a quantidade de pessoas que eu fiquei aqui em 12 anos é a quantidade que eu ficava em um mês.
Então, assim, realmente, e graças a Deus que eu aproveitei. Graças a Deus que eu fiz tudo o que eu queria fazer, até para hoje não ser uma pessoa que tá, né, chegando na velhice, caminhando para ela, e vai ficar, ai, por que eu não aproveitei? Não, aproveitei sim, aproveitei muito bem a minha vida e fui muito feliz. E que bom que eu aproveitei ao ponto de hoje eu poder recusar muita coisa, eu não querer mais certas coisas, porque graças a Deus já as vivi. Não tenho aquela coisa de... Tem muita gente que hoje, ai, tem aquela coisa de curiosidade de coisas que elas não viveram. Não, tudo que eu quis viver, eu já vivi. Mas aí, eu só vivi aquilo que eu quis viver, tá? Não fiz algo por causa do outro. Mas, e aí por eu ter esse pensamento muito livre, as pessoas até pensam que eu fiz coisas, sei lá, horríveis. Elas sempre acreditam que eu... O que acontece? Pra você, talvez se a pessoa vai chegar em você, que é conservadora, que é religiosa, ela vai contar uma coisinha ali sobre a vida dela. Pra mim, as pessoas contam coisas, assim, elas revelam segredos. Por que elas revelam certos segredos pra mim? Porque elas acreditam que o que eu já fiz na minha vida foi muito pior do que aquilo que elas estão contando. Que eu jamais vou ficar assustada. Que eu já... E às vezes, gente, o que as pessoas me contam, eu falo, gente, até eu não faria isso, sabe? Assim, tipo, eu tenho que fingir que não estou assustada. Mas na cabeça das pessoas, elas são santas perto de mim. E aí, por isso, mas, tipo assim, aí vem e me contam uns negócios achando assim, ela não vai ficar assustada pra ela não. Então, assim, o que chega até a mim sobre uma determinada pessoa não é a mesma informação que vai chegar até você, pessoa conservadora, pessoa religiosa, porque pra você, essa pessoa tem essa preocupação de criar uma imagem, enquanto pra mim não. Então, por isso, é natural, se eu tiver que conversar com uma certa pessoa, a gente ter um conflito de visão de mundo. Porque a visão de mundo dela vai parecer muito mais romantizada. E a minha talvez, nossa, que pessoa amarga, dura, ela não acredita. Não, gente, porque as coisas que eu vejo, né, é desse jeito. E muitas vezes, a bateria tá querendo acabar aqui. Muitas vezes, a pessoa vai falar, mas é porque você não vive no meio religioso. Se você vivesse no meio religioso, você ia encontrar pessoas diferentes. Gente, o que eu mais tenho na minha caixa de mensagem, hoje já nem tanto, mas quando eu fazia umas dancinhas que nem eu não considero provocativas nem nada, são danças árabes e tal, e você não me vê de biquíni, você não me sabe? Mas são mensagens de religiosos, muitos deles comprometidos, sabe? Na minha DM. Então, assim, a sua visão também sobre os religiosos que estão ali todos os dias, muito possivelmente não seria a minha se eu convivesse com eles. Bom, aí como eu tava falando, sabe, eu queria elogiar, sabe? Eu sou a primeira pessoa a elogiar quando eu vejo uma coisa, uma pessoa fazendo algo legal, sabe? Sendo um bom exemplo. Só que é muito difícil, gente. É muito difícil, eu tento, eu juro que eu tento. Vou olhar, deixa eu olhar isso daqui de uma forma positiva. Eu tento. Às vezes as pessoas tentam me convencer que, não, você tá equivocada, o negócio não é bem assim. Teve uma que tava falando assim, não, mas meu marido não me chifra. Ele não te chifra porque ele é muito feio, gente. Pelo amor de Deus, que eu me fez. Desculpa. Eu pensando, não falei pra pessoa, não. Mas ele é muito... Nossa, você é tão bonita pra esse homem, gente. Mas ele é feio demais, 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 demais. Só que eu já vi essa pessoa aí, esse feioso aí, curtindo muito, mas muita, muita mulher de biquíni. Sabe? Quando você vai assim, isso não é que você tá procurando, não. Aí você tá assim, né? Umas mulheres que você segue e tal, né? E
E se vê as pessoas em comum ali que estão curtindo a foto da pessoa e estão os maridos. Então, assim, seu marido não te chifra? Mas porque ele não teve condição, né? Mas se ele tivesse condição, se alguém desse mole pra ele, será que não? Por que ele gasta tanto tempo curtindo foto de outras mulheres aí, em vez de te dar atenção, sabe? Às vezes, até em vídeo, eu consigo notar. Às vezes você vê a pessoa ali, né? Expondo o seu relacionamento e tal. E várias red flags aparecem. A pessoa não tá vendo, a pessoa tá achando que ela tá tendo uma relação linda. Aí passa um tempo, aí que se vem a revelação. Então, assim, acho que eu não tô torcendo para que as pessoas sejam felizes. Acho que eu não tô torcendo para que as mulheres sejam valorizadas. Claro que eu tô. Só que isso não me impede de ver que no momento a coisa não tá boa. Que muita coisa precisa ser corrigida. Que estão passando muito pano pros homens. Que os homens estão com a vida ótima. Claro que o homem vai te querer, cara. Sabe? Porque você tá oferecendo tudo pra ele. Você tá sendo demais, sabe? Pra ele. O que eu vejo é isso. As mulheres que estão carregando as relações nas costas. Os homens estão sendo carregados nas costas pelas mulheres. As mulheres elas evoluíram muito e o homem não, o homem ficou ainda lá atrás. Quando eu morei fora, né, já há bastante tempo atrás, eu fui muito bem tratada. Então, uma coisa que eu não aceito é não ser tão bem tratada quanto. Mas eu vejo muitas mulheres passando por umas coisas que, gente, as mulheres não mereciam estar passando por isso, sabe? Só que, por outro lado, eu penso, isso muito possivelmente é tudo que elas conhecem. Esse boy lixo do momento, ele é uma evolução do boy lixo anterior, que ainda foi pior. Então, enquanto a mulher não tiver a oportunidade de encontrar homens melhores, que realmente a valorizem, e eu não tô falando que é só estrangeiro que pode oferecer isso não, porque assim, eu conheci um estrangeiro muito bom há mais de 10 anos atrás, só que eu não posso garantir que esse estrangeiro continua igual, mas há 10 anos atrás eles eram muito bons, mas eu não posso garantir, tá? O que eu tô falando é que é preciso haver uma reforma aí nesse masculino, sabe? Porque quando a mulher encontrar homens realmente bons no sentido... As tais exceções. Mas se já não tem homem pra todo mundo, mesmo incluindo os bons e os ruins, imagina se você filtrar e se tiver só as exceções, aí não tem mesmo, né? Mas, então, por isso, precisa haver uma reforma, porque quando essa mulher encontrar um homem que realmente a respeita, que realmente é um homem bom pra ela vai ter algo palpável com o qual comparar. Olha, gente, saber que isso que ela está vivendo nesse momento não é certo, não é digno. Tá ferindo a dignidade dela, sabe? Tem muita coisa que a mulher tá passando. Nossa, gente, eu vejo coisas, eu digo, gente, como é que essa mulher tá aguentando isso? Tá aguentando esse tipo de... Sério, comigo não tinha vez, cara. Não tinha mesmo. Você vai ficar sozinha? Vou. Que bom. Porque pra ficar com essas coisas que vocês têm aí... Gente, pra começar, eu já gosto de ficar sozinha, né? Pra ficar com essas coisas, menos ainda que eu vou querer ficar com alguém. Entendeu? E desculpa, vai lá no canal da Alexandra Gurgel. Todo dia tem uma história. Aí você vê umas mulheres bonitas, umas mulheres lindas, jovens, passando perrengue com homem. E a gente fica assim, gente, se as mulheres bonitas desse jeito, jovens, estão passando por isso, imagina nós, que nem é isso tudo. Ou então, a gente pensa assim, e ainda a maioria dos perrengues que são contados, nem estamos falando de casamentos, até primeiros encontros ruins, dates ruins, relacionamentos, um namoro que devia ser a parte boa, né? Hoje em dia, o namoro já é ruim, sabe? E aí a pessoa ainda casa com a pessoa quando nem o namoro foi bom. Se nem o namoro foi bom, como é que o casamento vai ser, gente?
Vai ser você continuar aceitando aquilo. E aí chegamos no ponto em que aí vão achar que nós que não queremos casos, que não sonhamos, não é que nós não queremos. Se fosse um homem muito bom, fosse uma coisa muito boa, quem não vai querer uma coisa muito boa, né? Se de repente houvesse um grande amor. Gente, eu não tenho essa facilidade aí pra se apaixonar que as pessoas têm, tá? Tipo assim, gente que se apaixona 3 vezes por semana, gente. Eu não consigo. Eu acho que deve ser hormonal. Eu não sei qual é a justificativa pra isso. Eu não consigo me apaixonar com essa facilidade. Vamos lá, principalmente depois dos 25, já começa a pressão em cima da gente aí. Vai casar, não. Cara, a gente não pode parecer com um boy. Que talvez o boy está dando uns beijos bons na pessoa, está curtindo, tudo bom, tudo feliz, né? Aí já começa a família. Começa todo mundo. Quando é que vocês vão casar? Não sei o quê. Tá, começa a pressão. Tem que casar. Só porque eu tô beijando a boca da pessoa, obrigatoriamente eu tenho que pensar em casar com ela. Começa aquela pressão. Aí tá com 25, mas tem que casar logo, hein? Vai ficar pra titia. Como se a titia fosse ruim. Eu não acho ruim ser titia. A ruim é quem tem que cuidar da criança. Que tem que fazer toda aquela trabalheira de educar e tal. Essa titia é muito bom. Vem cá, titia, tchau, olha, toma pra mãe. Tem nada de ruim ser titia, sabe? Mas aí começa a gerar isso, né? Começa a te perguntar. Ah, que hora que você vai casar? Que hora que você vai ter filhos? E tal. Eu fico assim, por que as pessoas ficam te cobrando tanto uma coisa que nem pra elas é bom? Que nem para elas é as mil maravilhas. Por que elas querem, né, que forçadamente você tenha que fazer tal coisa também, sendo que nem para elas esse negócio é um treco bom. Mas talvez porque elas também não conhecem o outro lado, elas também não tiveram a experiência da liberdade, a experiência do amor próprio, a experiência de falar assim, eu vou dedicar a minha vida a mim mesma, egoisticamente. Sabe o que eu vou fazer com o meu dinheiro? Eu vou viajar. Ah, eu vou comprar uma roupa linda pra mim hoje no shopping. Em vez de você estar gastando seu dinheiro, né? Não, você gasta com você. Né? Aí você fala, ah, você é fútil. Ah, sim, mas eu sou feliz, né? Me chama de corna. Me chame de corna. Solteira, ninguém pode me chamar de corna, não é mesmo? Sabe, tipo assim, porque, né, as pessoas. Eu tava. Foi uma reflexão, uma coisa que eu tava comentando muito essa semana. Você não precisa de ter marido e filhos. Ok, talvez você viva tal exceção e vamos torcer para que sim. Não quero te desiludir, falar, sabe, tirar seu sonho cor-de-rosa daí. Talvez aconteça. E se acontecer, que ótimo, viva isso, se joga, seja feliz. Mas se não acontecer, o que você vai fazer da sua vida? E se não acontecer? Entendeu? E eu penso também é que o problema não é. Não tem nada de mal você querer casar e ter filhos. O problema é que a gente é treinado para isso. A gente, desde quando a gente nasce, jogam a gente como se a gente fosse limitado a isso, como se só pudesse ser isso, só tenho essa chance. Se isso não acontecer, eu não vou ser feliz, sabe? É muito assim, é muito jogado. Você tem que fazer isso, senão você vai ser uma pessoa frustrada. Não. Há N possibilidades de coisas que você pode fazer, que podem acontecer na sua vida. E várias podem ser boas. Por que tem que ser só, o caminho tem que ser só esse do casamento e filhos? Quando passa o tempo, aí a pessoa, enfim, para de te encher o saco, porque ela percebe que você realmente não vai querer ter filhos, ou até casar. Casar, algumas até casam várias vezes. Casa, separa, né? Mas às vezes a pessoa passa um longo caminho e não teve filhos, você vê, aí ela vê agora na cidade, talvez já não vai querer mesmo, porque já tá perto da menopausa. Aí para um pouco de te encher um pouquinho de saco, de te perguntar, né, sobre isso, né? E aí por isso que eu tava falando sobre essa questão, falei muito sobre essa questão essa semana, porque as pessoas começam a questionar a questão de, nossa, mas então você vai ficar sozinha. Você vai terminar sozinha.
Mas sabe o que é que eu estou vendo na minha idade, neste momento? É que eu não tenho problema com a solidão. Porque os momentos que eu estou sozinha são momentos muito felizes, que eu estou aqui dançando minhas bachatas, fazendo meus artesanatos, cuidando dos meus cachorros, cuidando da minha casa, saindo para isso, saindo para... Tá? Às vezes eu nem tenho tempo para perceber a tal da solidão. Porém, a solidão está muito nítida e muito profunda e muito dolorosa, sabe em quem? Em quem teve filhos. Não é tão contraditório isso? Sempre me questionaram se eu não iria sentir solidão por não ter tido filhos. E afinal, quem que eu vejo que está tendo mais solidão é justamente quem os teve. Eu noto que as gerações, assim, acima da minha, né? Tá todo mundo muito carente, sabe? Tá todo mundo muito sozinho, se sentindo muito sozinho. Eu vejo que a sociedade colocou na sua cabeça que você tem que viver para homem, que você tem que viver para o marido e para os filhos, e aí você se afastou dos amigos. Aí você viveu ali tudo, nossa, se dedicou, você deu o seu melhor pelo marido e pelos filhos. Aí, de repente, o marido ou te chifrou, ou te abandonou, ou é só um encostado, que tá ali, mas não serve pra nada, ou um montão de coisa, né? Ou é um ignorante, um tosco, um cara que nunca te deu carinho, um cara que nunca te deu atenção. E aí pode estar ali, mas você se sente sozinha do mesmo jeito. Ou então ele não tá aí, tá ali porque, né, ou aconteceu N coisas e vocês já não estão juntos. Os filhos cresceram. Hoje eu faço parte, eu tô falando não só daquilo que eu vejo, mas eu faço parte de um grupo, por exemplo, que tem um montão de senhoras bem mais velhas que eu, tudo com idade pra ser minha mãe e tal, acima de 60 e tal. Cara, o que eu mais vejo ali é as mulheres desabafando sobre a questão do ninho vazio. Se dedicaram tanto aos filhos, aí os filhos chega uma hora que eles vão embora de casa. Aí tem algumas que ainda tem os netos, né, que também uma hora vão embora. Então é como se ela tivesse que se agarrar a alguma coisa desesperadamente para não se sentir sozinha. Por quê? Porque ela não aprendeu a ser sozinha antes. Porque toda a vida foi achando que ia ter essas coisas, essas pessoas para sempre ali. Ela jogou em cima do outro também essa responsabilidade. A sua responsabilidade é ser minha companhia. Só que às vezes o outro não quer ser sua companhia. O outro quer voar. Filhos, por exemplo, querem voar. E isso não é de agora. Na geração da minha mãe, na geração da minha avó, né? Há sempre um conflito, né? Aí a geração mais velha, nossa, aquelas mulheres de colã dançando no chacrinha, que horror, que aberração, que coisa horrorosa. Aí de repente, na minha geração, a mulher dançando na boquinha da garrafa, gente, coisa horrível. Se eu tivesse filhos, eu estaria me queixando da geração dos meus filhos, dessas músicas, desses funk pornográficos, aí senta no meu pau de sei lá o que, sabe? Há uma dificuldade de diálogo, porque eu não estou na geração deles, então eu não estou envolvida, eu não consigo pertencer, porque eu também não tenho idade deles, não nasci junto com eles. E aí, então, as prioridades são diferentes, né? Eu já vivi tudo. Será que é tudo que eu vivi? Será que se eu tivesse um filho agora também seria justo eu prendê-lo a ter que cuidar de mim, sei lá, na minha velhice e tal, sendo que na verdade ele podia estar ali vivendo as coisas da geração dele, da idade dele, no tempo dele, em vez de ficar cuidando de mim. Uma mãe velha, que eu nessa idade, sem filho, eu já sou chata, imagina se depois mais velha, como é que eu não vou ficar mais chata ainda, sabe? Eu não sei se eu querer. Também isso pro meu filho, não, eu acho que eu ia dar razão pra ele se ele bem que corresse de mim, sabe? Porque não é pra nós, né? Você tem que criar o seu filho pro mundo. Só que as pessoas acham que a partir do momento que veio do próprio sangue, que é meio que uma obrigação ali, até de corresponder à mesma personalidade só porque tem o mesmo sangue. E às vezes não é, o sangue não significa muita coisa, às vezes, né?
Mas a pessoa já faz filho contando, ai, que no futuro vou ter companhia. E ninguém tá tendo. Pelo que eu vejo nos grupos, pela carência que eu tô vendo dessas gerações, ainda não chegou na minha. Mas talvez daqui a uns 20 anos, talvez essa seja a carência da minha. Inclusive, nós temos que lembrar que estamos numa era tecnológica que não existia antes. Que hoje as pessoas estão dando muito mais atenção para o outro que está numa tela que não convive com ele geralmente do que quem está ali, ó, tete a tete. E há uma dificuldade de olhar para a realidade tal como ela é. Da mesma forma, quando eu falo algumas coisas assim, pô, o homem tá assim, assim, assim. E tem pessoas que, não, você tá. Não é bem assim e tal. Depois você passa um tempo e você vê, porque você tá com seus olhos, você tá querendo ver as coisas de maneira fantasiosa, né? Então, há uma fuga da realidade. Por quê? Porque a realidade dói, caralho. Porque dói. Então, eu falo para as pessoas hoje, né? Não tô falando que, ai, que você tem que separar do seu marido, você tem que deixar seus filhos na sarjeta, mandar eles tomar no centro do, sabe? Não. Eu estou falando que eles não podem ser o centro da sua vida tem que ser você. Porque na hora que eles se acontecer, tá? Se acontecer, eles vão te levar tudo. Porque toda a sua vida era dedicada a eles. Aí você fica sem nada. Se um dia eles forem embora. Houve isso, né? Houve toda essa imposição. Até na rede social tem muito isso. Te vende a fantasia. Você tem que casar, você tem que ter filho, você tem que viver para isso, você tem que se dedicar pro marido, pro filho, pra você conquistar isso. Aí você se dedica porque tu é guerreira, né? Só que se acontecer, se der ruim e uma hora eles forem embora, eles vão e você fica sem nada, que você vivia só pra eles. Não tô falando, então, que você não tem que ter marido, não tem que ter filho, que você não tem que lutar por isso, que você não pode sonhar com isso. Tô falando que não pode ser o seu sonho principal. Não pode ser o seu foco principal. Um dos teus focos. Você é múltipla. Você tem que aprender a cuidar de você. Porque ninguém tem obrigação disso. Para começar, vamos começar por isso. Que ninguém tem obrigação de cuidar de ninguém, tá? Cada um que lava as próprias calcinhas, as próprias cuecas. Então, eu falo, você não precisa, tipo, obrigatoriamente, ter marido e filhos. Você precisa ter amigos e hobbies. E aí o que eu vejo, a questão que acontece muito, quando a pessoa começa a firmar uma relação, começa a afastar dos amigos. Ah, os amigos são más influências. Ah, o amigo vai atrapalhar a minha relação. Não, só vou viver pra relação. Aí a relação vai embora e você não tem mais os amigos, né? Como a maioria dos meus amigos são gays e a maioria não quis, pelo menos até agora ninguém quis adotar criança. Até acho muito legal a adoção e tal, por tanto filho já feito por aí, né? Pra que fazer mais? E, como eu falei, sangue não tem nada a ver, né? Sangue só serve assim, se precisar de uma transfusão, mas assim, não precisa ser o filho para ter o mesmo sangue que você. Várias pessoas, né? Quem tá acostumado a doar sangue. Eu sempre fui de doar sangue e tal. Eu sei que eu tô salvando várias vidas que não são nem parentes meus, né? Então, que eu tava falando que eu quase às vezes quando eu me perco. Tava falando dos meus amigos. Aí a maioria ainda não quis, né, adotar criança. Eu sempre achei que... engraçado, eu nunca tive aquele sonho, assim, de ser mãe, de gerar uma criança. Mas eu sempre achei bem bonitinho esse negócio da adoção. Mas eu já tenho tantos cachorros. Eu não sei se eu pretendo mais adotar criança, não. Mas acho bonito, acho muito nobre e tal. É mais a questão do tempo, que agora eu quero me dedicar a outras coisas, né? Agora, por exemplo, tô voltando a estudar, então quero me dedicar a estudar e tal. Quero voltar a pensar nesses tipos de projetos, né? E aí, falando dos meus amigos, eles não... Acontece de vez em quando alguém tá namorando. Eu tenho dos amigos, alguns têm relacionamentos com mais de 10 anos, né, e tal, com essa pessoa. Mas o fato é que eu não planejo relação. Eu acredito que assim, se tiver, ótimo, sabe? Se tiver lá, ótimo. Mas quando eu penso no futuro, eu sempre penso na presença dos meus amigos. Eles é uma presença
constante, certa que eu vou ter na minha vida. Se tiver alguém, ótimo. Por exemplo, o que eu imagino de coisas legais para fazer nessa nossa vida adulta e chegando à velhice, sabe? Que é, vamos viajar? Vamos juntar os amigos e vamos viajar? Vamos para onde? Vamos para América do Sul? Vamos fazer um tour, talvez, pela América do Sul? Vamos, que legal! Vamos todo mundo, vamos juntar e vamos, sei lá, vamos fazer uma grande excursão, assim, pela América do Sul juntos. Aí, se eu tiver com alguém, amorosamente, essa pessoa pode ir junto? Pode ir junto sim. Se não tiver, também não vai, porque não tem. Se outra pessoa tiver alguém, o namorado de quem tiver, pode ir junto também, sem problema, mas não é obrigatório existir essa pessoa, sabe? Se tiver, ok, é bem-vindo, né? Se estiver dentro da vibe que a gente tem, dos valores que a gente tem, se a pessoa se encaixar nisso, né? Se a pessoa for uma pessoa ponta firme, do bem e tal, beleza, mas se não tiver, não. E aí é muito isso. Eu já vi um vídeo daquele rapaz que fazia o deboche astral, ele falando sobre isso, né? Porque em certo momento eu vou estar numa relação, meu amigo vai estar numa relação, ou eu não vou estar, o outro não vai. A questão é que em todos esses momentos, quem está lá sempre é o amigo. O amigo é quem está lá sempre, independente se eu estou numa relação, se eu acabei de deixar uma relação, se eu estou começando uma relação nova. O amigo é quem sempre está lá. Então, o amigo, às vezes, é muito menos valorizado, mas é quem, de fato, sempre está lá. Só que você me fala, isso é uma questão que eu vejo muito também. Mas é muito difícil ter amigos hoje em dia. De fato, eu acho que não é muito fácil, não. Eu tenho meus amigos de hoje em dia, tipo, tenho alguns que são muito antigos, são da vida toda, tipo, meu primo, o Munico também, desde a adolescência. Há alguns que eu achei que iam ser pra vida toda e não foram, inclusive por causa dessa coisa de casamento, né? Da pessoa escolheu se dedicar apenas ao casamento e excluir as amizades, ou talvez só excluir a minha amizade por eu não ser uma amiga também casada, né? E talvez seja uma má influência. E não tô culpando, não, porque eu não acho que a gente tem que obrigar ninguém a querer a gente. A gente só tem que ficar no lugar que nos cabe. Se uma pessoa, se eu tô sempre procurando, eu vejo que só eu tô procurando e a pessoa não tem um mínimo de retorno, é sempre você e a pessoa nunca te procura, eu já começo assim. Talvez eu esteja até sendo inconveniente, talvez a pessoa, tá querendo, né, me dar um passar fora, mas não tá querendo ser indelicada. Aí, gente, sinceramente, aí eu largo mesmo de procurar. E se a pessoa eu larguei de procurar, pois eu também não procurei porque ela não sentiu minha falta e eu tenho que aceitar isso, que ninguém é obrigado a gostar da gente do mesmo jeito que a gente gosta, né, das pessoas. Então, houve umas relações, assim, de algumas pessoas que se afastaram ou que mudaram radicalmente de valores né, ou que na verdade sempre foram outra coisa e que eu não percebi. Sim, houve alguns afastamentos, né, mas nenhum afastamento que eu fale assim, nossa, que pena, sabe? Não, teve que ser assim, foi melhor que fosse assim. Mas houve, né, os que os que estão até hoje, né, os que estão e consistentemente até hoje, e que são pessoas que, nossa, são, sabe, isso sim merece ser, né, o nosso centro. E há os amigos novos, né, que vão entrando nas nossas vidas, que a gente vai vendo que vão tendo os mesmos propósitos de vida, a mesma mentalidade, tal, mesma vibe, inclusive, acho isso muito importante. Eu acho que a dificuldade de ter novos amigos reais num tempo cada vez mais virtual é porque as pessoas, eu acho, por exemplo, amigos do relacionamento. Você tá namorando alguém, aí tem os amigos que vão ser os amigos do casal. Eu não tomo isso como amigos, porque eu sei que quando separar, muito dificilmente você vai manter aquelas amizades, né? Eles são um fandom do casal e não de você enquanto pessoa individual. Então, tem isso. Eu acho que amigo de verdade é aquela pessoa para quem você pode contar tudo sem ter que pisar em ovos.
Se eu tiver que pisar em ovos, ai, pra essa pessoa eu conto isso, pra essa eu já não posso contar. Se você é a pessoa que pra você isso daqui eu não posso contar, não quer dizer que a gente não tenha que ter os nossos próprios segredos, os nossos próprios mistérios. Tem coisa que a gente tem que guardar pra gente, até porque, né, gente, ninguém é obrigado, né, a falar tudo e tal. E a gente vai contando também as coisas que vão acontecendo nesse momento. Eu não tenho que voltar lá em 1986 e contar o que eu fiz na infância. Mas aquilo que você está vivendo neste momento, você vai compartilhando, né? E se disso que está acontecendo comigo nesse momento e que eu vou compartilhando com um amigo, eu falo, mas para esse não vou contar isso não, porque senão ele vai me julgar. Então já não serve para ser amigo. Para mim já não serve. Porque se a pessoa só vou sentir, vai ter um sentimento, sabe? Que não vai ser bom, então já não serve para ser amigo. E às vezes a pessoa, da mesma forma que ela não filtra os relacionamentos, que ela aceita qualquer pessoa na vida dela, até pela esperança que ela tem de que seja algo bom, às vezes acontece isso com as amizades também. Acontece muito de pessoa ficar cismada comigo. Eu não sei o que eu tenho, porque assim, eu sou uma pessoa até bem antissocial, sou uma pessoa. Vocês viram pelo que eu falei que eu não sou uma pessoa que romantiza as coisas, que é muito positiva, que fica enfeitando os negocinhos, muito simpática. Eu não sou. Então é natural até que as pessoas não vão, em geral, possam não ir muito com a minha cara. Mas tem umas pessoas que cismam comigo, tipo, eu tô lá quieta no meu canto, aí vem gente querer conversar e tal. Ou então, amizade. Tem umas pessoas assim, sei lá, que elas se aproximam e querem ficar amigas de qualquer jeito, e começam a ficar assim, quase me stalkeando, sabe? Muito em cima de mim. Quase uma espécie de obsessão, uma amizade meio obsessiva. Passei muita situação de amizade obsessiva. Mas aí é muita questão de pessoa que, no fundo, são pessoas caretas, mas que talvez elas tenham uma curiosidade, sabe? E elas se aproximam de mim, talvez pela curiosidade das coisas que elas muito possivelmente nunca vão viver. E elas, eu não vou tô aqui para satisfazer fetiche de ninguém. Se você quiser entender como é que é a vida na loucura, você vai ter que entrar na loucura, meu bem, sabe? Então, aí às vezes são as pessoas que elas se aproximam por ti mais pelo fetiche, sabe? Daquilo que elas não viveram e que elas nunca vão viver. Aí te acham muito para frentex e tal. E aí elas querem se enturmar ali, só que elas não são assim. Vai chegar um momento que elas vão revelar a real essência delas. É aquela coisa da pessoa querer ser aquilo que na verdade ela não é. E aí também isso é foda também, sabe? E aí o lance da amizade é essa, você tem que ter pessoas com as quais você se sinta livre e que as pessoas se sintam livres também, sabe? Diferente da família, às vezes a família impõe, você tem que ser assim, assim, assim. Pro amigo a gente não impõe, né? Por exemplo, todos os meus amigos, ou a maioria deles, inclusive eu, todo mundo já passou por alguma relação tóxica, assim, que você vê que a relação não tá legal, aí você fica assim, torcendo pro amigo largar tal pessoa e tal. Então outro amigo tá vendo um cara que tá comigo e pensa assim, porra, ela merecia coisa melhor, sabe? E ele sabe que ele não tem como me obrigar a largar tal pessoa, né? Que eu que tenho que enxergar tal situação. Sabe? Ou seja, há situações que os amigos passam, ou que a gente passa, e os amigos olham e falam, nossa, ela merecia tanto mais, e gostariam de poder mudar, mas não é como a família que vem ali e impõe, né? A gente fica sempre, a gente dá a nossa opinião e tal, mas a gente sabe que não pode forçar o outro a fazer as coisas certas. Mas a gente fica sempre na expectativa do sucesso das pessoas, que ela saia das armadilhas, que ela, né, que ela enxergue certas situações, né? Ou seja, não é tudo perfeito. Nós não estamos falando de relacionar com pessoas perfeitas e que são muito sábias perante. Não, todos nós vamos cair e levantar muitas vezes. Mas é para isso que a amizade serve, né? Para estar ali. Se a pessoa quiser, eu tô aqui pra você. Sempre que você quiser, eu tô aqui pra você. Sem sufocar, sabe? Sem impor coisa alguma. Mas você sabe que a pessoa tá sempre ali, que ela vai estar sempre ali. Quer água? Não é pinga não, tá? É água mesmo. E aí que eu falo também é a questão dos hobbies.
Você se dedicou sempre a marido e filhos, você muito possivelmente se dedicou a fazer eles felizes, a dar conforto para eles, a dar segurança para eles, mas o que que você fez por você? Qual era aquele momento que era seu? Eu acho que a questão se resume toda a você não pode se abandonar, porque todo o resto poderá fazer isso, né? Porque ninguém é obrigado, né? Então, assim, você é a única pessoa que não pode se abandonar. Então, o que que você está fazendo por você? Quais são as coisas que você gosta de fazer, sabe? É sobre isso. Aí, quando você tá fazendo um montão de coisas que você gosta, você tem amigos e tal, as outras coisas em volta também se tornam mais leves, sabe? Tipo, você tá numa relação, tá numa relação amorosa, tá legal? Beleza. Ah, não tá? Beleza também, tchau, porque você não vai ficar sozinha. Você tem seus amigos, você tem seus hobbies, você tem uma vida. Você não sente que a pessoa te roubou tudo. O que você tem, o que você teria, o que você poderia ter, né? Então, é isso. Espero não ter sido muito dura. Mentira. Não espero nada. É isso, sabe? É isso. A gente fica por aqui, se encontra no próximo vlog. Beijinho, tchau, tchau.